No final do século XIX, cresceu na Alemanha uma criança que desde cedo parecia um pouco mais atrasada em relação a outras crianças na mesma idade. Enquanto as outras crianças falavam e aprendiam com facilidade, esse menino ele tinha dificuldades para se expressar e era muitas vezes considerado estranho. Os professores chegaram a acreditar que ele nunca se desenvolveria muito. Eu vou te falar sobre esse menino, o que ele fez e sobre um simples hábito que iniciou uma reação em cadeia na curva de aprendizado dele, fazendo com que anos mais tarde ele trouxesse ideias inovadoras para o mundo. E eu vou te falar como tu pode aplicar esse hábito na tua vida. Em muitos lugares, é senso comum que para ficar inteligente, tu precisa passar 12 anos numa escola, 4 anos fazendo faculdade, e se tu quiser mesmo se comprometer com essa jornada, talvez mais uns 8 anos fazendo uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. Mas o que muita gente sente ao final desse caminho é que apesar de tanto tempo de estudo, a habilidade prática pode ter ficado de lado. Mas a boa notícia é que tu não precisa necessariamente passar por tudo isso para ficar mais esperto. Pelo menos no que se refere a aprender habilidades úteis e que tenham um impacto direto na tua vida. Quando a gente fala em querer ficar mais inteligente, normalmente isso significa que a gente quer aprender habilidades úteis, de preferência aquelas que nos tragam mais oportunidades na vida pessoal e profissional, ser bom em resolver problemas de uma forma prática e eficaz, entender assuntos mais complexos e conseguir desenvolver a nossa capacidade crítica, ou até mesmo ser reconhecido como alguém de valor, mas sem parecer arrogante. O problema é que muitos conselhos sobre como ficar mais inteligente, eles são tão vagos e abstratos que dificilmente nos ajudam a tomar alguma ação mais concreta que nos leve realmente a desenvolver a inteligência. Por outro lado, tem um monte de dica rápida por aí, como beber chá verde para clareza mental, ouvir música clássica ou tomar ômega 3. E realmente, de certa forma, isso pode nos ajudar. Mas para aprender algo e efetivamente se tornar mais inteligente, a gente precisa de uma abordagem mais eficaz. Aquele menino que tinha dificuldades, ele recebeu um presente que causou nele uma reação inesperada, uma bússola. Ele passava horas olhando para a agulha, que misteriosamente sempre apontava na mesma direção. Ele não entendia como aquilo funcionava e a curiosidade tomou conta dele. Ele queria descobrir o que movia aquela agulha e foi aí que ele começou a buscar a resposta onde ele podia, nos livros. Então esse presente, aparentemente simples, despertou nele uma fome pelo conhecimento que ele supriu através de um hábito muito simples, a leitura. E foi isso que fez de Albert Einstein o que ele se tornou. Anos depois, vindo a trabalhar em teorias que revolucionaram a ciência e nos possibilitaram ter acesso a tecnologias como GPS, painéis solares, tecnologias derivadas da energia nuclear e outras. Mas ler somente não é suficiente. E em seguida eu vou te falar o que é necessário para fixar o conhecimento. Eu sou o Cristonato e se tu tá gostando desse vídeo, já me deixa teu like e me diz aqui nos comentários, tu tem algum outro hábito que já impactou a tua vida e que tu possa recomendar para outras pessoas? Tu já entendeu que uma das maneiras mais eficazes de expandir a tua inteligência é ler. E o tipo de leitura faz toda a diferença. Livros de ficção, normalmente pela facilidade na linha de raciocínio, eles ajudam a desenvolver a velocidade de leitura e a imaginação. É estudado que quem lê mais ficção normalmente desenvolve mais a criatividade. Mas se o teu objetivo é aprender algo específico, os livros de não ficção é que realmente são o ouro, principalmente para quem ainda está em fase de adquirir o hábito da leitura. Imagina que tu gosta muito de falar sobre finanças pessoais, por exemplo. É só pesquisar livros de finanças pessoais, que vai aparecer uma lista infinita, eu tenho certeza que tu vai achar um que te desperte o interesse. Ler sobre um assunto que tu realmente se interessa, ajuda a manter o foco e vai te trazer conhecimentos específicos que podem ser úteis no teu dia a dia. E até mesmo para desenvolver alguma conversa sobre o tema. E depois de adquirir o hábito, fica muito mais fácil de ler um assunto que talvez não te interessa tanto, mas que tu sabe que realmente pode ser necessário na tua vida. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma afinidade com direito, mas tendo o hábito da leitura e sabendo que a gente vive num mundo com leis e regras e que elas se aplicam a nós, a gente sabendo ou não da existência delas, eu fui ler um livro sobre direito básico. Um livro introdutório, que eu sei que ele não tem termos muito técnicos e não se aprofunda tanto, mas eu sei que ele tem o que eu preciso. A leitura é um passo essencial para a gente desenvolver a inteligência, mas o cérebro tende a descartar boa parte do nosso conhecimento se a gente não fizer nada com ele. E é por isso que um dos métodos mais eficazes de fixar o que tu aprende lendo é ensinar a outra pessoa o que tu aprendeu. Quando tu ensina, o teu cérebro organiza as informações de forma clara e lógica,
e isso reforça a retenção do conteúdo. Se tu leu, por exemplo, um capítulo sobre inteligência emocional, vai lá e compartilha as ideias com alguém, como se estivesse explicando a lógica por trás de cada passo. Esse processo vai te ajudar a identificar pontos que tu não entendeu totalmente e criar conexões mentais mais fortes. E se não tiver alguém disponível para ouvir, ensina para ti mesmo. Fala em voz alta, faz um resumo das ideias como se estivesse estudando para uma prova. Quando tu ensina, tu reforça o aprendizado e aumenta a chance de lembrar o que tu estudou. Esses passos eles podem parecer até muito simples, e de fato eles são, mas é necessária consistência no hábito para tu se tornar efetivamente mais inteligente. E eu não digo que isso é rápido, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. E ficar inteligente é fácil porque tu realmente pode se habituar a isso, e é viciante. É só começar por um assunto que seja de grande interesse teu. Só tem um efeito colateral o hábito da leitura, que é tu virar um psicopata por livro e querer comprar todo o livro que tu vê, porque tudo parece muito interessante. Imagina que um simples hábito de ler, a curiosidade e a fome pelo conhecimento levaram o Einstein a entender o universo de uma forma que ninguém tinha entendido antes. Ele lançou teorias que mudaram a compreensão do espaço e do tempo. O poder da leitura transformou alguém que parecia ter poucas chances na vida em um dos maiores gênios que o mundo já viu. Então seguir essa jornada de prática e curiosidade pode ser o primeiro passo para tu fazer tuas próprias descobertas. Quem sabe se tornar a próxima grande mente da nossa época. Mas como nem tudo são flores, adquirir conhecimento traz um sério risco de nos colocar num estado de falta de sensibilidade. E é sobre isso que eu falo nesse vídeo aqui. Vejo vocês por aí.